Bom dia, meus amigos. Hoje, 6 de maio, terça-feira, e vamos falar, sobre um assunto que me intriga muito quando eu faço essa pergunta às pessoas. Gostaria de saber qual a diferença que você faz entre a justiça do homem e a justiça de Deus. Vamos lá? Pense nisso então. Vamos ver um segredo aqui que está justamente em Provérbios 28:5. O segredo diz assim: para se saber, tudo, busque ao Senhor. Provérbios 25, versos 25, 28, verso 5, diz assim: os homens maus, preste atenção, não entendem o que é justo, mas os que buscam ao Senhor entendem tudo. Vamos dar uma pensadinha nesse texto aqui rapidinho. A pergunta é: por que os homens maus não entendem o que é justo? Aí nós teríamos que colocar que justiça que ele está falando. Óbvio, tem duas justiças aí, a justiça humana e a justiça divina. E ele está dizendo, por que o homem mau não entende o que é justo? Mas o que busca ao Senhor, ele não entende só a justiça, ele entende tudo. Ele tem uma visão holística da coisa, uma visão total, ampla, geral e restrita. Então, para deixar isso bem claro, irmãos, é importante que você entenda o seguinte, que a justiça do homem, ela é paga por ele mesmo. É a famosa justiça própria. Por exemplo, você cometeu um crime, dependendo da lei, você vai pegar, vamos supor, 2 anos, 3 anos de cadeia, né? Cumprindo aqueles anos, a justiça foi feita. Então você sai ali livre. Mas essa é a justiça do homem, entendeu? Essa justiça para Deus não tem valor nenhum. O homem continua sendo um criminoso. É importante que haja uma justiça divina. Quando Nicodemos perguntou sobre esse assunto, lá em João 3, no verso 8, Jesus fala assim, olha, tem que nascer do alto. Em algumas Bíblias fala, tem que nascer de novo. E ele fala, tem que entrar na barriga da minha mãe? Ele falou, não, tem que nascer do alto. Por quê? Quem nasce do alto recebe a justiça divina, que é aquela justiça onde o inocente toma o seu lugar e morre por você. É como eu já expliquei aqui várias vezes, mas eu gosto de bater nessa tecla, tá? Para que você faça diferença entre a sua justiça e a justiça divina. E eu lembro, já comentei por uns dias atrás aqui, que qualquer coisa que você faça nessa terra de bom, que ultrapasse a expiação de Cristo, Deus não aceita. A única coisa, a única justiça que Deus aceita é a expiação de Jesus. É a redenção. Render significa ficar no lugar de outrem. É como um soldado vai na guarita e fala, Senhor, vim te render, ou seja, vim ficar no teu lugar. Entendeu? Vamos supor, fazendo uma analogia, que naquele exato momento, enquanto o soldado que estava lá trocando, recebe um raio. O que vai acontecer ali? Ele vai morrer. Mas o que vai rendê-lo é Jesus. Vamos supor que Jesus, então, troca de lugar com ele antes do raio cair. Se o raio cair, Jesus não morre, ele ressuscita. Então significa que aquele que ressuscitou morreu no lugar daquele que saiu. Isso é evangelho. Isso é boas novas. O inocente morre pelo pecador. Por isso que é importante você entender que a palavra justiça, ela tem toda uma ligação direta ou com o céu ou com essa terra. E a justiça de Jesus ou de Deus que nós falamos é a justiça do inocente que morre pelo pecador. Não é a sua justiça que você foi lá e pagou por ela.
Você deu cesta básica, você foi fazer trabalhos humanitários. Entendeu? Então, olha só. Uma mente prudente e sadia é sinônimo de graça, amor e cuidado com o próximo. Mas uma mente doente e insana é intransitável e age sem dó e elimina qualquer aproximado. Já percebeu que uma mente confusa, você tenta conversar com ela, a pessoa está sempre certa, e você não consegue trocar um confronto, uma palavra, de você às vezes não concorda e tudo, e a pessoa continuar sua amiga assim mesmo. Entendeu? Você não pode pensar diferente. Se você pensar diferente, você virou inimigo. É como nós vemos a política hoje, né? Se você pensa diferente, a pessoa já não te aceita mais. Tem que pensar igual a ele. Isso é o que a Bíblia está falando aí. São pessoas intransitáveis. Entendeu? Olha que texto tremendo que confirma o que eu falei. Provérbios 13, 15 diz assim: a boa inteligência consegue favor, graça, mas o caminho dos pérfidos é intransitável. Percebeu? É um trânsito louco. Eu lembro quando eu estava viajando de carro da Flórida para Boston, indo para Matas Vinhas, gastei 27 horas de viagem, sem parar, de carro. Eu passava por aqueles viadutos ali de Washington, D.C., era um trânsito, isso tudo no GPS, um trânsito intransitável. Entendeu? E tanta curva, tanta ladeira, tanta subida que você olhava assim. Aí quando você chega em Nova York, deu a mesma coisa. Quando você chega no, no trânsito ali de Boston, a mesma coisa. Até você chegar na pista que você tem que chegar, demora. Ou seja, tem pessoas que a vida delas, no bate-papo, é intransitável, você não consegue falar. Entendeu? Você não tem um ir e vir. Percebeu? Então, atenta para isso, para que você entenda o que é uma placa de justiça divina e o que é uma placa de justiça humana, justiça própria. Deus não aceita a justiça própria. Deus só aceita a justiça feita pelo Filho dele, Jesus Cristo. Se você for um daqueles que ouvem a palavra com atenção, tentam esmiuçar, aí sim, do contrário, você vai dar com a cara na porta. O próprio Jesus diz isso, tá? Vamos lá. Vez ou outra, ouço alguém reclamando das exigências da vida. E uma das muitas causas do arroxo social é o fato de ser instruído e usufruir das benécias da palavra de Deus, sem incluir seus instrutores nas dádivas recebidas do alto. Pense nisso. Quando caí, eu pensei nisso, né? Quando eu caí de uma escada, trabalhando para me manter, lá na época, né? Só não tive uma fratura exposta ou morri porque fui amparado antes da queda total. Com uma perna enganchada em um degrau e o outro amigo foi lá e me segurou. Me machuquei, mas não me quebrei todo. Tá vendo? Naquele dia foi um dia, mas outro dia virá. Mas olha só, eu passei por vários acidentes, mas eu sempre tive alguém para me dar um apoio. Por quê? Porque Deus está sempre, quando Deus tem um propósito, lembra do texto? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados conforme a sua prótese. Na sua Bíblia está escrito conforme o seu propósito, né? Mas no original fala prótese. Se você tem a prótese de Deus, lembra que eu falei que isso aqui é uma prótese, o óculos? Você tem aquela ajuda de Deus, se o selo do Espírito está em você, sempre vai ter algo para te ajudar, a não ser que seja o seu momento final, o momento em que Deus aperta o off,
E aí não tem oração que dê jeito. Você vai mesmo, tá? Mas lembre-se, ontem foi ontem, hoje é outro dia. E basta cada dia seu próprio mal. E completando, basta em saber que toda manhã as misericórdias de Deus se renovam, a graça de Deus está à disposição, e é por causa delas, por causa das misericórdias de Deus, que nós sobrevivemos, nós já estaríamos mortos. E ela fica para sempre. Tá? Agora, Gálatas 6, verso 7 diz: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Eu sei que é um texto que pode parecer que a gente que está pregando o evangelho está puxando sardinha para a gente mesmo, mas o próprio texto diz isso. Tá? É importante que você lembre, né, como era a tribo de Levi, dos levitas. Né? Era a única tribo que não tinha terra, mas os dízimos, as ofertas, iam para a tribo de Levi, iam para as viúvas, iam para os órfãos, iam para os estrangeiros. E o texto está dizendo, né, que as suas primícias devem ajudar aqueles que instruem você, que tem paciência de chegar e explicar, ó, é isso, é aquilo, cuidado com isso. E às vezes você não tem tempo, entendeu? Mas você vai ter um momento em que alguém vai te ajudar. Então cabe a você ajudar. Por isso que nós que fazemos, né, a pregação do evangelho, no caso aqui pela internet, está sempre escrito aí: se inscreva, curta, né, compartilha, comente, contribua, faça tudo que tá, como está ali, para que a gente consiga viver. E do contrário, vai chegar um dia que as pessoas vão querer ouvir e não terão ouvidos mais para ouvir. Pare e pense, irmãos, e nós estamos chegando nesse dia. Hoje você pergunta qualquer coisa para alguém da igreja sobre Bíblia, eles não entendem. Agora vai perguntar para um muçulmano, ele entende tudo da religião dele. Por que será, né, irmãos? Pense nisso, entendeu? Por que que eles estão crescendo, entendeu? E nós muito menos, mas muito, não é pouco não, muito menos. Tá? Que Deus renove sua vida, tá? Renove suas forças e faça tudo para a glória dele. E lembre-se, qual a diferença da sua justiça para a justiça de Deus? Ok? Fique na paz, em nome de Jesus.